Senhoras e senhores, a partir desse exato momento eu tenho o prazer e a satisfação de informar a todos os presentes que vai começar a Muito bem. Faço o que quero. Tá acelerado, às vezes faço o que tenho que fazer. Tá acelerado. Às vezes faço o que tenho que fazer. Tá acelerado. É sexta-feira? Então. Faz de novo. Olha lá. É Chopp na Ciência, Felipe. É sexta-feira, 8 horas, YouTube, Facebook. É o programa da Sociedade Brasileira. Foi ótimo. De toda a sociedade brasileira, mas tem estrangeiro assistindo também, né? Tem estrangeiro. Vários, inclusive americanos. E mexicanos. E começando a já falar dessa galera, vamos chamar eles para brindar com a gente? Vamos. Seu copo tá cheio? Ah, garoto! Um brinde e tá aí. Ai, que maravilha! Amigos e amigas, programa Chopp na Ciência. O que temos para hoje, Felipe? Hoje a gente tem uma coisa muito bacana. Hoje a gente tem protocolos de treinamento, temos ideias, temos linhas de pesquisa que estão associadas diretamente à prática profissional. Hoje a gente vai falar de HIIT. Oi? O HIIT daquele filme? Não. O que tu fez aí, filho? O que tu fez? Não, aí não. Pelo amor de Deus. Aí não, Felipe, se controla, Felipe. Pelo amor de Deus, Felipe, se controla. Isso é um problema de família. Faz de novo. Não, você não fez isso, não. Você fez biquinho e o seu biquinho... Faz o biquinho. Eu estou virando chacota para você? Faz o biquinho. Não. Cara, diga lá, o HIIT é um assunto que tá na moda, hein? High Intensity Interval Training, né? É um assunto que está aí na prática profissional, que a galera está estudando bastante, muitos profissionais de ponta falando sobre, inclusive a gente trouxe os dois, né? Hoje vamos deixar para daqui a pouco os maiores profissionais de referência do Brasil dentro dessa área. Mas como é de praxe, né, meu querido Erdi, a gente começa a fazer essa introdução sobre a temática com o quê? Com a foto. Não, ainda tem a foto que a pessoa tem que marcar. Vai para o caminho da foto. Não vai para o artigo da semana ainda, não. Fala aí. Então você vai fazer isso aqui, ó. Você vai fazer isso, tá? Você tá muito acelerado. Muito acelerado. Ó, tá vendo aqui, ó? Aqui, ó. Não, mas você tem que olhar para a selfie. Isso, olha lá, tira a selfie. Mas aí o pessoal vai tirar agora a foto, Felipe, independente do momento. O programa ele passa ao vivo, sexta-feira, mas se você estiver assistindo no sábado, no domingo, não deixe de tirar a tua foto tomando tua cervejinha. Tem que tomar alguma coisa. Se não tiver bebendo uma água, um café, um mate, uma Coca-Cola, uma cerveja, um vinho, não assiste o programa. Não pode. É verdade. Olha só, a gente pode... Semana passada, por exemplo, o nosso querido, aquele antigo querido, sabe, lembra do antigo querido? Antigo querido aluno Nadilton. Sumiu. Sumiu, mas ele voltou. Sabe o que acontece? Ele agora assumiu um cargo importante ali no local onde ele trabalha e aí nas sextas-feiras ele tá pegado. Sabe o que ele tá fazendo? Ele assiste... Não, ele tá assistindo no sábado
Aí ele bota bonitinho, mesmo que esquema que ele fazia antes, o amendoizinho dele ali do lado. Aí ele tá assistindo no sábado, e sabe o que ele fez no último programa? O Ele que fez é? o que você acabou de falar. Ele fez o que você acabou de falar. Tirou a foto dele assistindo o programa, marcou a gente, ficou tudo bonito. Então, né? abraço na Dilton. Abraço na Dilton. Ronaldo, que também não tá fazendo mais isso. Só quem tem referência e assistiu os primeiros programas, primeiro programa, segundo programa, que vai saber de quem que a gente está falando, né, Felipe? É verdade. O Ronaldo, ele tá sempre presente. Sempre. Mas não sempre. tira foto e compartilha no Instagram do Chopp da Ciência. @Chopp da Ciência. E sabe quem faz sempre isso? Nossa querida aluna Júlia. Júlia, ela sempre tá. Ganhou caneca. E você quer ganhar caneca? É só você participar aqui e pedir a caneca que o Felipe vai mandar para você. Não vai, Felipe? Eu vou. Uma hora vai. Então vamos que vamos. Vamos para onde? Artigo da semana. Diga aí, Felipe. Vamos lá, meu queridão. Então, já que o tema dessa semana é HIIT, High Intense Interval Training, a gente vai falar sobre HIIT no nosso artigo da semana. E a gente vai falar sobre o HIIT associando os efeitos desse tipo de treinamento, desse protocolo de treinamento, à variabilidade da frequência cardíaca. E aí a gente vai procurar avaliar, né, os diferentes protocolos, né, de treinamento dentro dessa área. Bom, então, gente, o HIIT ele é um treinamento intervalado de alta intensidade que ele tem sido utilizado extensivamente dentro da área, dentro da prática mesmo. A galera que está lá na ponta, na academia, está usando bastante. Só que a gente precisa tomar alguns cuidados. E, na verdade, os profissionais que vão chegar aqui daqui a pouco, eles vão falar um pouquinho desses cuidados, das demandas, das necessidades, o que tem que prestar atenção. Tudo isso vai ser abordado daqui a pouco, né? Legal. Mas, ao mesmo tempo, a gente também precisa ler um pouquinho e escutar um pouquinho o que a literatura está falando para a gente entender esses protocolos, como que cada protocolo reage, né, sobre o que é feito durante a intervenção, né? Então, o HIIT ele vem sendo muito utilizado na melhora do desempenho esportivo, na melhora da aptidão física, né? E é de suma importância entender as respostas agudas desse treinamento. O que vai acontecer logo depois do treino? O que vai acontecer 1 hora depois desse treino? O que acontece 24 horas depois do treino? A gente tem que saber. A gente tem que saber, né? A gente tem que saber para poder explicar para o aluno que está ali, né, fazendo o treinamento, o protocolo, e para a gente entender as respostas fisiológicas desse treino para uma prescrição adequada. Correto? Tô certo, Edir? Perfeito. E aí, o que foi utilizado nesse artigo como efeito sobre esse treinamento? As variáveis cardiovasculares. Em específico, as variáveis de controle autonômico do nosso coração, né? Então, a variabilidade da frequência cardíaca, que vem sendo muito utilizado dentro da prática científica, são variáveis que podem nos dar sustento, informações sobre essas respostas do tônus simpático e parasimpático após o treinamento, período após o treinamento e um dia depois do treinamento. Então, essas variáveis são de suma importância para a gente entender um pouquinho os aspectos cardiovasculares do treino. Por isso, o objetivo desse treino foi comparar os efeitos de 2 protocolos de treinamento intervalado de alta intensidade, o HIIT, na variabilidade da frequência cardíaca. E aí, sabe o que foi feito? Meu querido Edir, foram testados 12 indivíduos jovens fisicamente ativos, tá? E foram utilizados 2 protocolos de HIIT. Um protocolo utilizando o cicloergômetro, né, como estímulo de treinamento, e o outro protocolo, exercícios calistênicos. E aí tinha burpee, tinha o jump jack, né, o polichinelo, tinha o agachamento, o thruster, que é um movimento específico desses tipos de treinamento. E para ambos os treinamentos, sabe qual protocolo de HIIT foi utilizado? Aquele que a galera fala bastante. Já ouviu falar no Tabata? Claro, deputada. Isso aí, 20 por 10. 20 segundos de treino,
Você está me debochando aí. 10 segundos de descanso, tá? Mas tudo bem. Então foi esse o protocolo de treinamento. Que eu estou no meu foco aqui, você está de deboche. Você continua com essa mesma ideia de debochar. Eu não conheço Tabata, amigo. Quem é Tabata? Não. Japonês? É amigo do Jasper? Sei lá quem é Tabata. Cara, eu não conheço Tabata. Essa era a única hora do Chopp na Ciência que era sério, com seriedade. Só que você quebrou isso. Né? Você quebrou isso. Tu mandou muito bem agora, tu mandou. Fica lá, desculpa. Vai lá, garoto. Vai lá, amigo. Desculpa. Mas tudo bem. E aí, o que foi feito? A frequência cardíaca, a variabilidade da frequência cardíaca, ela foi analisada no domínio do tempo, no domínio da frequência, e também os parâmetros não lineares, né, da frequência cardíaca. E em que momentos foram avaliados esses parâmetros da frequência cardíaca? Pré-sessão de treinamento, para ver a condição basal, imediatamente após a sessão de treinamento e 24 horas após o treinamento. E foram identificadas algumas diferenças significativas, né, em relação aos estímulos. Então, o que foi identificado em termos de significância nesse estudo? Alguns dados reduziram imediatamente após a sessão de treinamento e retornaram à linha de base, bem como também 24 horas após o treinamento. Como, por exemplo, a média entre os intervalos RR, né, lá da frequência cardíaca. Foi identificado também uma estabilização, né, das altas frequências, né, da variabilidade da frequência cardíaca, bem como das baixas frequências. A relação de baixa frequência e alta frequência também reduziu após 24 horas. E não houve diferença significativa entre os protocolos, né? Ambos obtiveram resultados bastante semelhantes, tanto os calistênicos quanto o cicloergômetro. Então, o que a gente percebe? Percebe que as respostas fisiológicas foram claramente estabilizadas, a maioria delas especificamente cardiovasculares, pós-treinamento e principalmente 24 horas depois do treino. E aí, como conclusão do estudo, né, os autores eles identificaram que as respostas de controle autonômico da frequência cardíaca foram semelhantes em ambos os protocolos, né? Foram bem parecidos. E os exercícios resultaram em uma alta inibição parasimpática imediatamente após a sessão, com uma recuperação subsequente de um dia. Então, as respostas foram bem importantes e interessantes no que diz respeito à atividade cardíaca. Mostraram segurança, mostraram uma importante adaptação ao treinamento e, principalmente, podendo ser aplicado, né, na prática cotidiana. E esses resultados sugerem que os sujeitos já se recuperaram no dia seguinte e podem ajudar os treinadores a programar melhor as sessões de treinamento com os protocolos. Então, entendendo como responde essas variáveis cardiovasculares, os treinadores eles já podem, né, de alguma forma, progredir com a prescrição de treinamento, saber o que vai fazer após esse estímulo, né, porque ele já sabe quais são as respostas fisiológicas. Então, é importante que esses artigos sejam publicados, as ideias sejam desenvolvidas, para que a gente tenha o maior controle sobre os protocolos, sobre esses protocolos inovadores de treinamento, que a gente tenha mais segurança na nossa prática profissional. Não é não, Edil? Cara, primeiro eu sou suspeito para falar da Universidade Federal de Pelotas, porque a minha área, que é epidemiologia, a referência do Brasil é em Pelotas, em termos de nota, né, do CAPES e também de profissionais de referência. Não que no Rio não tenha, na Fiocruz tem, mas Pelotas é o único set. Segundo, porque aqui a gente tem uma das melhores revistas na área do treinamento do mundo, se não for, né, a melhor, mais renomada, e 2 autores. E aí a gente tem um autor aqui que só tem 2.564 citações. Eu, Teixeira, eu gosto muito disso, né, de olhar o título, olhar a revista, olhar os autores, saber de onde eles são. E aí a gente começa, né, falando desse tema, né, deixa eu fechar aqui, a gente começa falando de um tema que é o HIIT,
que eu acho que é uma grande oportunidade para as pessoas que trabalham diretamente, que estudam diretamente, que gostam desse tema, porque não é tão simples você encontrar referências falando sobre isso, né, Felipe? E que, por um acaso, esse autor aí que você citou, em 2013, ele foi considerado o maior cientista na área de lutas em termos de produção acadêmica, né? Na área de treinamento, na área de rendimento esportivo, que, por um acaso também... Ele ficou em primeiro? Primeiro, 2013, no Web of Science. Não, falaram que ele ficou em segundo e você ficou em primeiro. Ah, não dá, não. Estou muito longe disso. Mas, por um acaso, esse autor que a gente está citando aí, ele está aqui, ó. Não, tem que chamar um dia para ele vir pro programa. Ah, vamos chamar logo agora? Vamos chamar? Ah, então... Eu posso chamar, então, ele e um amigo meu, né, de tempos, que tem até livro, que é referência também na área. Esse é fera, esse tem seguidor pra caramba, tem curso muito bacana, vários cursos muito legais, vale muito a pena, né? Vale muito a pena dar uma olhadinha no trabalho dele. Ele só não pode contar a história minha. Ah, ele tem várias que eu sei. Lá em São Paulo, Jundiaí, porque lá eu sou rei, papai é rei. Vamos deixar ele falar? Vamos embora então, vem com a gente. Vem. Agora a internet vai cair porque tem muito peso, tem muito currículo nessa internet. Agora trava, agora cria problema, todo mundo some, porque os caras vieram, Felipe. Cara, eu não estou nem acreditando. Eu não estou acreditando. E, ó, já vou botar aqui minha internet no 4.5G para segurar esse peso. Porque ainda não chegou o 5G. E vamos ver de onde vai vir esse 5G, mas eu não vou entrar nem nesse mérito, porque, meu pai do céu, né? Vamos com tudo, né? Cara, hoje tem hashtag? Hoje tem hashtag? Tem, vou botar aqui. Vou botar hashtag. Posso usar minha hashtag? Hashtag só tem doutor. E eu vou contar, eu tenho 1, eu tenho 2, eu tenho 3, eu tenho 4. Eu tenho hashtag 4 doutores. Muito obrigado, professor Alexandre Machado, professor Fabrício Boscolo, pela presença. E é um prazer inenarrável ter vocês aqui para a gente trocar essa ideia, fazer essa resenha muito maneira. Não é não, Erdi? Fala comigo. Sejam bem-vindos. E vamos fazer um brinde antes dos nossos convidados se apresentarem, aproveitar para fazer um brinde. Nosso patrocinador, a Taipava, né? Um brinde para vocês. Isso aí. É aquele momento de marcar o Chopp da Ciência no Instagram, marcar os nossos convidados também. A gente já vai colocar o Instagram deles aqui disponível para vocês. E aquele momento que a gente tem para iniciar o nosso programa conhecendo, né, os nossos convidados. Seja muito bem-vindo, Alexandre Machado. Seja muito bem-vindo, doutor Fabrício Boscolo. É um prazer estar recebendo vocês aqui. Diga lá, doutor Alexandre. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui junto de vocês. O professor Fabrício, que eu conheci ano passado na IRSA, né, Fabrício? A gente rapidamente estava saindo, ele estava entrando de uma palestra e ele gentilmente mandou um livro para mim. Acabei de ler, o livro é sensacional, Fabrício. Espero que você tenha gostado também do livro que eu te mandei, né? A gente fica naquela troca de cortesia, mas quando a gente está falando com um especialista da mesma área, é muito bom a gente saber a opinião e o ponto de vista para saber até onde a gente pode ir e até da onde a gente ainda não chegou ainda, né, cara? Que a opinião de pessoas diferentes que estudam a mesma coisa é muito importante para o crescimento do mercado e é muito importante também para a gente abrir os nossos horizontes. E aí quem ganha com tudo isso somos nós, né? Somos nós, os consumidores, e que estamos aqui buscando conhecimento. Eu fico muito contente desse papo, Carlos, e quando você falou Chopp, ciência, o Felipe falou assim, Chopp, ciência, eu lembrei daquela resenha que a gente teve no Corinthians, né, cara? É verdade. Após o congresso, a gente tomou algumas, né?
Nossa, exatamente aquilo, né? Um evento totalmente formal, mas depois do evento tem a mesa de bar, tem o show, que é onde o network e o contato acontece, né, Alexandre? A gente você foi no dia que foi humano, né? A gente contratou um grupo de pagode, botou lá no restaurante do Corinthians e a galera saiu de lá e o Carlos, que ia embora mais cedo, até ficou para ir mais tarde um pouquinho para tomar umas cervejas conosco, né, após o evento. Explicar aqui para o Fabrício Teixeira, né? Fabrício e Felipe Teixeira. O Alexandre, ele sempre organizou muitos eventos, né, pelo Brasil, né? A gente se conheceu aqui no Rio, mas ele organizou um evento em São Paulo, no Esporte Clube Corinthians, né? Um evento de futebol, um evento espetacular. Aliás, eu lembro que eu sempre viajava dando palestra, curso, e quando eu cheguei para aquele auditório lá, 400 pessoas, eu falei, meu Deus, lotado. E foi realmente um evento sensacional, né? Eu lembro que quando eu cheguei no Corinthians, eu não me esqueço dessa cena, Alexandre. Eu não sei qual é o time do Fabrício. Qual é o teu time, Fabrício? Nenhum, eu sou contra futebol, por mim pode acabar tudo. Ó, mas do Corinthians, não, algum time você já deve ter tido quando você era criança, aquele que o pai falava. Tem uma diversão a futebol, eu acho que é um ópio do povo que faz as pessoas ficarem cegas. O torcedor, a gente trabalhava com futebol, a gente não tinha essa relação de ser torcedor, né? A gente é técnico, né? E eu lembro uma vez que eu cheguei no Corinthians, eu acho que eu não te falei isso, Alexandre, eu estava com um táxi, né? E estava em direção ao Parque São Jorge, eu vi um torcedor do Corinthians andando no meio da rua, assim, em direção ao poste, e começou ele gritando, aqui tem um bando de louco, e socando postes. Olha o problema do futebol, é isso. Eu olhei aquela cena e falei, que isso, cara, o torcedor corintiano, cara, ele é surreal. Não sei se o Alexandre é corintiano, acho que é, né? Não, eu sou fluminense, eu sou do Rio de Janeiro, sou fluminense. Mas eu concordo muito com o que o Fabrício falou. Tem até um artigo de revisão que fala futebol ópio do povo. E realmente, cara, o futebol ele entorpece as pessoas. Só que aí a gente tem dois momentos no futebol, né? Tem o futebol esporte com o povo e tem o futebol business, né? Então, quando a gente está falando de futebol business, que era aquele nosso negócio, né? O contexto do futebol, mas era um puto negócio, aí a pegada é outra, né, cara? Aí o bicho pega, porque, cara, a galera que tava... Você foi no primeiro evento, se eu não me engano, Carlos. No primeiro, teve outros, só no primeiro evento. Foi um evento que realmente startou, foi o evento do Mano, né? Foi quando o Corinthians ganhou lá a Copa Brasileira e tava, não se me engano, não sei se o Ronaldo tava lá ainda, mas... Tava o Ronaldo. Aquele lugar tava um fervo. E assim, quando eu comecei a me envolver com futebol, acho que meu pai quis que eu fosse jogador de futebol. Eu falei, pai, o mais próximo que eu consegui do futebol foi no máximo coordenar uma mesa redonda, entendeu? Nem chutar a redonda, foi coordenar a mesa redonda. Mas aquele evento marcou a história no Brasil. Muita gente pergunta, né? Pô, não vai ter mais o Congresso Brasileiro? Mas, resumindo, a gente faliu quando a gente foi tentar alugar a Bienal, né? E aí a gente não conseguiu. A gente... Pô, pergunta pro Portela, né? Pô, Portela, vamos fazer o evento de novo? Não. O último foi muito sério, a brincadeira ficou muito séria. A gente saiu do Corinthians, foi pra Portuguesa, aí a gente se empolgou, vamos alugar a Bienal. A gente alugou a Bienal em São Paulo, aí não deu o dinheiro que a gente esperava e o negócio ficou ruim pra gente. Aí essa brincadeira de futebol, não, vamos brincar de outra coisa que o negócio ficou sério. Mas... Poxa, uma pena. E foi muito legal, porque pós-evento, Felipe, ele levou um grupo de pagode, tanto para os palestrantes, quanto para o pessoal também que estava assistindo, né, os alunos. E, cara, foi uma coisa, assim, sensacional, um clima muito, sabe, agradável. E é o que a gente prioriza aqui, né? A ideia é justamente essa, é um bate-papo, é uma conversa como a gente faz numa mesa de bar, dependente de estar tomando um suco, um uísque, né, uma cerveja. A ideia é porque a gente faz isso frequentemente. Todo mundo aqui dá aula, trabalha pra caramba, e às vezes no momento de lazer que as conversas e as ideias aparecem, né, Felipe? Eu fiz um outro evento. Teve um outro evento aqui em São José que eu fiz a mesma coisa, só que foi uma pegada diferente, né? A gente fez um aulão de HIIT, bodywork, né? Que é só com o peso do corpo. Aí terminou o aulão meio-dia, a gente foi pra choperia, na cervejaria de um amigo meu, uma cervejaria mesmo, né? A gente foi pra dentro da cervejaria do cara, onde tem um lugar onde tem as torneiras. A gente ficou ali 3 horas liberado, cada um se servia para se reidratar do treino, né? Cara, aí eu falei assim, vamos todo mundo de Uber, porque ninguém vai conseguir voltar a dirigir, não deu outra, cara. Então, a galera saiu de lá. A melhor experiência.
essa resenha é muito legal, porque a gente consegue, dessa forma, né, conversar de forma descontraída sobre temas que a gente gosta de debater, de conversar, né, que está associado à área científica, né, o Fabrício? Eu lembro que quando eu te conhecia, você fez a abertura do congresso do ENAMEC, um congresso que o Fabrício ele é idealizador, já está aí no oitavo, né, sétimo ENAMEC, né, e ano passado foi aqui no Rio, e a gente viu a formalidade do evento e tudo mais, depois a gente saiu também para poder trocar uma ideia, conversar, tive a possibilidade de conhecer a galera toda da área das lutas, e foi isso, e assim, é um prazer ter o Fabrício aqui. Fabrício, fique à vontade para se apresentar, falei com a galera. Fica aí, valeu. Primeiro, eu queria agradecer o convite, dizer que é um prazer rever colegas da área que estudam assuntos semelhantes, tanto Felipe trabalha com luta, quanto o Ale que trabalha com modelo de esforço intermitente. Eu falei que eu não lido com futebol, mas eu não ligo do ponto de vista torcedor, né? Não é muito minha pegada e tive a oportunidade aqui em São Paulo de trabalhar, aqui em Pelotas, trabalhar com 2 clubes já, tanto com o Brasil quanto com o Pelotas como consultor técnico, mas eu particularmente acho que o processo de relação de poder e econômica que envolve o futebol é um negócio muito complicado. Os caras gostam muito de receber auxílio, receber ajuda, receber informação de qualidade, melhorar a performance, melhorar o desempenho, mas na hora de pagar por isso é uma lamúria. Muitos clubes, tirando aí 10, 12 clubes grandes, no máximo, a maior parte tem maior frescura com lidar com dinheiro, e aí eu particularmente não lido bem com isso. É a mesma coisa que acontece com luta, né? Eu trabalho com luta faz mais de 15 anos e tive a oportunidade de trabalhar com lutadores, desde o cara que trampa na madrugada de segurança, né, para poder pagar as contas da família, até o cara que luta em nível olímpico, UFC e etc. E, mesmo cenário. A galera adora muito treino top, adora muito melhorar desempenho, mas na hora de pagar por isso é uma baita de uma mão, e aí, obviamente, que é um cenário bastante complicado de inserção e de intervenção profissional. Para quem não me conhece, meu nome é Fabrício Bosco, eu sou formado em Educação Física pela Unicamp, atualmente sou docente na Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul, onde dou aula para graduação, pós-graduação, oriento iniciação científica, mestrado, doutorado, pós-doutorado, e minhas 2 principais áreas de investigação envolvem lutas, artes marciais e esportes de combate, e exercício intermitente. Dentro do exercício intermitente, o treinamento intervalado de alta intensidade é uma das áreas que eu tenho me dedicado a compreender tanto efeitos fisiológicos agudos quanto efeitos fisiológicos crônicos. Acho que é isso, Felipe. Eu não gosto muito de ficar falando, não. E aí a gente desenrola na sequência. Você está se mutando. Tá, eu ia fazer até a leitura do currículo de vocês, né? Mas o Fabrício já se apresentou aí. O professor Alexandre Machado também, assim como todos nós, né? Mestrado, doutorado, né? O professor Alexandre Machado ele tem mestrado na UCB, Motricidade Humana, ele tem doutorado na Universidade de São Judas Tadeu, ele já fez Bolsa Sanduíche, né, na Universidade de Trás dos Montes. Só para complementar aí o que é de praxe do nosso programa, né, a gente sempre faz a leitura dos currículos, e aí eu já venho complementando o do professor Alexandre Machado, já que o professor Fabrício Bosco se apresentou aí para a galera. Mas eu estou falando demais, eu vou tomar só um gole aqui, só um minutinho, porque senão minha garganta fica seca. Dá licença. O cara tem a torneira dentro de casa, né, velho? Olha, Filipão, quando eu crescer, eu quero ser igual. Porque se o programa é chopp, a gente tem que tomar umazinha de vez em quando, né? O Erdi, ele vai na água e eu vou no chopp, né, não, Erdi? É a melhor forma, das vezes, de dar até uma relaxada. A galera que está assistindo a gente na sexta-feira, à noite, então tem gente que não está saindo, tem gente que está em casa, né? Porque a gente está vivendo aí numa pandemia, então é uma forma do pessoal estar consumindo algo, né, diferenciado na sexta-feira à noite. Felipe, a gente tem perguntas do Brasil inteiro, né? Do Brasil. Do mundo. A gente tem participantes da Venezuela, do Uruguai,
né, dos Estados Unidos, a gente tem diversos Espanha, lugares. Espanha. E a gente pode começar. Eu estou aqui já com várias perguntas, você já tem várias perguntas. Vou deixar você começar, então, fazer a pergunta dos nossos convidados, pode ser? Faço sim, e assim, a dinâmica é sempre a gente trazendo uma pergunta, como o Erdi falou, e a ideia é que a gente possa fazer uns cortes em cima dessas perguntas para a galera poder assistir aí e acompanhar um pouquinho do aprendizado que vocês vão passar para a gente, né? E a ideia é que eu possa trazer, né, algumas perguntas bem diretas iniciais e depois a gente vai se aprofundando nesse tema. E aí a ideia, gente, é exatamente como o tema é sobre o HIIT, né? A gente gostaria muito de saber, né, e a população em geral gostaria muito de saber o que é HIIT, né? Muita gente já utiliza os protocolos, mas gostaria de saber um pouco mais a fundo o que é HIIT. Se o professor Fabrício puder falar para a gente primeiramente, fique à vontade. Beleza. Bom, HIIT é a sigla para o termo em inglês que diz respeito ao treinamento intervalado de alta intensidade. Treinamento intervalado de alta intensidade é um modelo de exercício que envolve períodos alternados de esforço e de recuperação. Normalmente, esses períodos alternados de esforço e recuperação são previamente planejados quanto a alguns parâmetros, né, como intensidade, duração, modalidade. Um ponto importante associado ao treinamento intervalado de alta intensidade, como eu disse, tem a ver com a natureza intermitente, então é importante haver alternância dos esforços, alguns esforços com intensidades mais altas, outros com intensidades mais baixas, ou em recuperação passiva. E quando a gente fala em alta intensidade, existe uma discussão muito grande na literatura sobre o que é a alta intensidade, mas é importante deixar claro que a gente precisa compreender que, para ser alta intensidade, no mínimo precisa estar acima do limiar anaeróbio, ou do segundo limiar, ou ponto de compensação respiratória, potência crítica, máxima fase estável do lactato. Aí tem um monte de nome associado com esse segundo limiar. Então, os esforços no treinamento intervalado de alta intensidade são planejados com normalmente 4 grupos de intensidades, né? Submáximas, máximas, supramáximas e all-out, e no mínimo precisa estar acima do limiar anaeróbio. Aí tem um mundo de possibilidades de composição, existe muito mito, né, sobre o HIIT, tem gente que fala que é novidade profissional, é um assunto científico novo, isso é tudo mentira, né? Os primeiros estudos sobre treinamento intervalado de alta intensidade têm mais de 50 anos, o HIIT é utilizado por vários profissionais no meio esportivo há mais de 100 anos, né, e tem uma vasta produção científica internacional. Obviamente, nos últimos anos, o treinamento intervalado tem ganhado mais atenção por diferentes motivos, inclusive ele tem sido posicionado como uma das tendências no mundo fitness pelo American College of Sports Medicine, e isso faz com que ele ganhe muita fama, né, no cenário internacional. Uma das vantagens que as pessoas atribuem ao treinamento intervalado está associada com a possibilidade das sessões serem curtas, né? Então, treinos de 4, 5, 20 minutos, mas é importante deixar claro que isso não é uma obrigatoriedade. Existem sessões de treino intervalado que duram 40, 50, 60 minutos sem nenhum tipo de problema, né? O ponto central associado ao HIIT é conseguir proporcionar a possibilidade de que o aluno consiga se exercitar em intensidades altas por períodos mais longos. Porque se ele fosse treinar em alta intensidade de modo contínuo, ele entraria em fadiga, né, em exaustão precocemente. Então, a gente planeja a sessão de treino intervalado para que esta alternância de períodos de esforço e recuperação permitam com que o praticante consiga se exercitar por tempos elevados. Existe mais um monte de outras coisas, mas a gente vai conversando com o passar do nosso papo de hoje. Fique à vontade, professor Alexandre. Opa! Bom, quando a gente fala de HIIT, né, uma infinidade de possibilidades, como o Fabrício falou, e nessas infinitas possibilidades, algumas pessoas também classificam o HIIT através de outros nomes. Então, é importante entender que
mesmo como o CIT, o RIFT ou o HIRT, né, o primo do interior do HIT, todos eles são treinamentos intervalados de alta intensidade. Todos eles obedecem uma mesma rotina metodológica, um estímulo seguido de um período de recuperação, que pode ser uma recuperação passiva, estática, ou uma recuperação em movimento, mas um movimento em baixa intensidade que permita a recuperação após esse estímulo. Entre as diversas possibilidades de se trabalhar com HIIT, você tem a bicicleta e a corrida, que são os mais tradicionais. Aí dá para se trabalhar com remo, dá para se trabalhar com movimentos livres, utilizando o peso do corpo, dá para se trabalhar dentro da sala de musculação, com os exercícios em aparelhos ou em máquinas. Então, temos na própria natação, no ciclismo de pista, no ciclismo de rua. Então, tem infinitas possibilidades para estar utilizando essa ferramenta tão eficiente e segura, desde que o profissional saiba interpretar todas as variáveis de prescrição do treinamento, que são inúmeras variáveis, são pelo menos 9 que me vem na cabeça rapidamente, podendo haver mais variáveis, para que você possa controlar o treinamento através de uma forma precisa e correta. Mas, do ponto de vista fitness, acho que a grande sacada do fitness com relação ao HIIT, e aí eu entendo que o HIIT ele vem com uma inovação de valor, onde se pega uma ferramenta antiga, né, que é a metodologia, o HIIT, e começa a se aplicar num formato novo, onde se vem essa proposta muito forte nos Estados Unidos a partir de 2013, utilizando o HIIT com o peso do corpo. E nessa característica de inovação de valor, foi aí que o HIIT começou a ter uma difusão pelo mundo em grande escala, utilizando a modalidade peso do corpo. E a gente consegue associar isso vendo lá as tendências, né, do American College. A partir de 2013, o HIIT e o peso do corpo começaram a se destacar muito. Tanto que até 2018, se eu não me engano, 2017, 2018, tanto o HIIT como o treinamento com peso do corpo, ele estava entre os top 5 das tendências do colégio norte-americano. E eu já arrisco dizer que já deixou de ser tendência há muito tempo, né? Tendência é aquela coisa que vai acontecer, porque já vem acontecendo. E hoje, o treinamento intervalado, parece que ele ganhou muito mais campo de trabalho dentro do fitness. Como o Fabrício bem falou, não é uma coisa nova, é uma coisa que no meio do treinamento já tem muitos e muitos anos. Os primeiros estudos datam de 1950, né, dessa década de 1950, e hoje parece que, culturalmente, trabalhar o HIIT no ambiente academia, no ambiente fitness, ou até mesmo no ambiente que não seja o autotreinamento, mas que não seja uma academia, como clube, parques, ficou de mais fácil aceitação para a população como um todo. Muito bom, muito bom. Muito bacana, bom ouvir aí um pouco da explicação bem didática, né, do pessoal que está... para o pessoal que está aí assistindo, eu acho que é bem didático ouvir um pouquinho sobre o que é HIIT, né, sobre os pontos de vista desses profissionais que aí estão produzindo tanto dentro dessa área e vem transmitindo tanto desse conhecimento, né, nas mídias digitais de cada um de vocês. E a gente está aqui exatamente para tentar dar continuidade nesses processos, né, possibilitar um outro canal, né, de fala para vocês, apesar de vocês já terem, né, muitos seguidores acompanhando vocês. Erdia, ficou claro para você? Ficou muito claro. E aproveitando aí esse processo de perguntas, né? Eu tenho uma pergunta aqui do Amazonas, de Bangu. De novo? Doutor Amazonas? Esse cara acompanha bem o programa, hein, cara? Doutor Amazonas. Doutor Amazonas, ele mandou uma mensagem agora. Ele falou, vocês estão gravando? Você recebeu de alguém aí? Mandou aqui no WhatsApp. Doutor Amazonas. Ele é de Bangu, né? Alexandre conhece bem Bangu, né? Terrinha. Quente. Terrinha aqui. Rapaz, eu tive no sábado em Campo Grande. E Campo Grande é depois de Bangu. Só que não chegava o lugar. Eu botava no Waze lá, aí deu mais de 1 hora. Eu falei, tem alguma coisa errada. Cara, é muito longe. Mas Bangu... o que você foi fazer em Campo Grande? Fui jogar bola. O que você vai fazer lá? Jogar bola. No estádio do Campo Grande mesmo? Não, tô brincando. Eu fui num sítio do amigo. Tem um sítio lá que ele fez um evento, fui lá, evento de futebol mesmo, eu fui lá assistir. E aí é o seguinte, doutor Amazonas, você deve conhecer um jogador que
jogou quase nada na vida aí, chamado Valdir Bigode. Já ouviu falar? Já ouvi falar, cara, da época do Fez meu muito pai, gol no Fluminense. depois do meu pai. Não, calma aí. O Valdir Bigode fez muito gol no seu tricolor, tá bom? Não sei disso não, meu. Só porque era do Vasco? Não, tô fora. Tá fora, né? E aí o que acontece? O doutor Amazonas, ele escuta muito a palavra HIIT, ele não entende nada, ele é médico, então ele não é que ele não entende nada, ele não sabe nada sobre atividade física, a prescrição não é a área dele, então ele está sempre mandando mensagem para a gente estar orientando ele. Né? Ele é um cara muito humilde, doutor Amazonas. E ele perguntou o seguinte, ele falou, qualquer pessoa pode praticar o HIIT? Porque na cabeça dele, quando ele ficou sabendo do HIIT, ele achou que era alguma coisa de música. E aí, o que vocês explicaram e descreveram bem, né, o processo do HIIT. Bom, qual é o critério legal? Vocês falaram das recomendações, diretrizes, mas e o critério de público-alvo, de população? Então, ele queria que vocês comentassem um pouquinho sobre essa questão do público e também relacionando os efeitos, né, do HIIT nessas pessoas. Deixar aí o Alexandre começar. Bom, antes eu vou contar uma história, cara, de 99, né? Aí, em 1999, fui convidado para ir para um evento lá na FIEP, em Foz do Iguaçu. Aí me colocaram num curso que era de grupos especiais, para falar justamente de treinamento aplicado a cardiopata. Pô, você sabe que eu não manjava nada disso, né? E você sabe que meu padrinho Rodolfo, ele é cardiologista. Se eu não me engano, ele foi seu orientador, né, RD? E foi ele ou foi o Rodrigo? Eu sempre confundo, são os dois sempre juntos. Na minha banca, foi ele. O Rodrigo também, né? O Rodrigo ficou no trabalho científico que a gente fez de doutorado. E na banca também. O Rodolfo ficou na banca de mestrado. E aí, nessa época, eu falei, puta, nunca tinha trabalhado com cardiopata e tal. E eu falei, pô, Rodolfo, e agora? Ele, Rodolfo na época tinha uma clínica, né? Vem pra clínica fazer estágio aqui. E foi nessa época que eu comecei a perceber que as pessoas com cardiopatias, hipertensão, não são essa fragilidade toda que a gente pensa que desde quando a gente tem os parâmetros e as ferramentas metodológicas corretas para estar aplicando com eles. Foi aí na clínica dele, lá na Climax, acho que você não vai lembrar, a clínica que é muito antiga, não existe mais hoje, era dele e do Bruno, era ali na Barra, ali perto, em frente da Downtown, onde morava, né? Então sim. Era muito fácil. E aí eu comecei a ter a primeira impressão e a primeira experiência com HIIT, né? Então, já na época, os médicos ali, associados e juntos dos profissionais de educação física, aplicavam já ferramentas utilizando o HIIT, ferramentas de treinamento utilizando o HIIT, em indivíduos que estavam fazendo o processo de reabilitação ali na clínica. E aí a grande sacada foi a mesma pergunta que o Dr. Amazonas fez, foi o que eu me fiz no começo. Cara, será que essa metodologia é viável, cara, para esse cara que está fazendo o processo de reabilitação cardíaca? E o médico, o Bruno, me respondeu de uma forma brilhante. Primeiro, não tem processo ou método que não seja indicado, né? Tem pessoas que ainda não podem trabalhar em função de seu comprometimento do seu estado fisiológico. E quando o profissional conhece as ferramentas e os processos, os critérios de prescrição, fica muito mais fácil entender a limitação. Então, a maior parte dos métodos, eles podem ser aplicados de forma parcial ou de forma limitada. Então, necessariamente, o HIIT, ele não é contraindicado como as pessoas observam muito. Não, mas para um idoso não pode fazer HIIT, para um hipertenso não pode fazer HIIT, para um cardiopata não pode fazer HIIT. Sim, a gente pode estar aplicando. Só que aí entra bem nos parâmetros. Quais são os parâmetros de controle? E aí, o melhor parâmetro é você utilizar o all-out, né? Então, porque é um parâmetro subjetivo, não é um parâmetro que está trabalhando em cima de uma resposta fisiológica, como um supramáximo, um submáximo, né, ou um máximo, a partir do limiar ou a partir do VO2 máximo. Então, o all-out, que como tem como parâmetro de referência ou ancoragem a escala de percepção de esforço, fica mais fácil a gente identificar e tá trabalhando com esses indivíduos que têm possíveis limitações, que podem ser hipertensos, diabéticos. Eu não vou nem entrar no contexto diabético, porque do meu ponto de vista, o diabético com relação ao HIIT não tem nenhuma limitação, né? É um treino normal. Mas do ponto de vista hipertenso, dos cardíacos, dos indivíduos com DPOC, então podemos sim trabalhar, desde que
saibamos selecionar o movimento ou a modalidade correta e também o parâmetro de relação de carga. E aí eu estou falando, trabalhar com o parâmetro de controle ao out e também com a relação de tempo e esforço, que eu chamo de variáveis de tempo. Qual o tempo de esforço e qual o tempo de recuperação e em relação ao tempo total de treinamento também. Então, identificando esses parâmetros, é possível aplicar para grandes públicos que até então, alguns são ditos como não possíveis de utilizar essa metodologia, né? Não habilitados ou não indicados a utilizar essa metodologia. De resumo, esse é meu posicionamento. Muito bom. Doutor Fabrício, fique à vontade, doutor. De modo geral, a gente tem um estigma muito grande. De modo geral, a gente tem um estigma muito grande quanto à realização de esforços de alta intensidade por pessoas com limitações de diferentes natureza, né? Sejam cardíacas, metabólicas ou osteoarticulares. Nesse cenário, os esforços de alta intensidade, aí não é só o HIIT, né? Qualquer modelo de esforço em alta intensidade, eles precisam ser manejados com cuidado, especialmente em grupos que têm um perfil de doença que é instável ou ainda não está controlado. Então, por exemplo, pessoas com insuficiência cardíaca não controlada, angina instável, uma pressão arterial que também não está controlada, retinopatia severa, alguém que tenha algum tipo de coronariopatia também muito recente, fez angioplastia ou um cateterismo de modo recente, essas pessoas, como o Ale muito bem disse, ainda não podem fazer esforços em alta intensidade. Mas, ao mesmo tempo, indivíduos com diversas cardiopatias, doenças metabólicas, doenças vasculares, doenças osteoarticulares, podem fazer treinamento intervalado de alta intensidade, desde que os parâmetros de prescrição do treino sejam plausíveis de acordo com o indivíduo. E aí é muito legal falar sobre isso, porque existem alguns gráficos na literatura mostrando pessoas, por exemplo, com insuficiência cardíaca, treinando na mesma intensidade relativa, por exemplo, entre 90% e 95% da frequência cardíaca máxima, que atletas de elite. Né? A diferença é que cada um está se exercitando no seu parâmetro individual. E aí isso facilita muito a prescrição do treino intervalado de alta intensidade. Um outro elemento central nesse processo é que quem vai prescrever HIIT para pessoas com algum tipo de doença precisa monitorar com um pouco mais de cuidado, né, a sessão de treino, para evitar algum tipo de intercorrência, uma resposta pressórica, uma resposta glicêmica que seja muito distante do esperado e, eventualmente, contornar os modelos de esforço com outras estratégias. Mas, como o Alexandre bem disse, idoso, criança, indivíduos com diabetes, hipertensão arterial, cardiopatias, todos esses grupos populacionais podem fazer treino intervalado de alta intensidade sem nenhum tipo de problema maior. O que precisa é um cuidado na prescrição, mas aí o cuidado é para todo mundo, né? Não é só para o indivíduo que precisa de uma atenção diferenciada. Eu, alguns anos atrás, coordenei um projeto aqui em Pelotas muito legal, que chamava UBS Mais Ativa, que a gente prescrevia exercício físico em unidade básica de saúde, num projeto de extensão universitária. E em uma das situações, eu recebi nesse projeto um cara, o seu Dalmiro, um diabético tipo 2, insulino dependente, que a glicemia dele de jejum estava sempre acima de 300, cara. E uma situação muito marcante foi que a médica nos pediu para montar um programa de exercício para ele que fosse paliativo, no sentido de que ele já estava para morrer, saca? E aí a gente organizou um modelo de treino lá com exercícios de musculação e treino intervalado de alta intensidade.
E foi muito gratificante ver o processo de incorporação do modelo de exercício e os benefícios que ele conseguiu cultivar, estabilização da glicemia, redução na quantidade de medicamento, né, aumento da qualidade de vida, disposição cotidiana, a partir de estímulos que envolviam sessões de treino intervalado de alta intensidade nas suas rotinas. Então, eu estou bastante convencido que é importante aplicar treino intervalado. Tem um monte de posicionamento já internacional mostrando que é possível aplicar treinamento intervalado de alta intensidade com pessoas doentes. O que não pode é a gente ficar improvisando, né? O problema não é o indivíduo que vai receber o treino. O problema central é o contexto no qual ele está inserido. Quais são os profissionais que estão supervisionando o treino, né? Qual é o suporte básico à vida que existe no entorno, né? Quais são os parâmetros de monitoramento da sessão de treino, os efeitos fisiológicos. Tem cara que trabalha com cardiopata que nem monitora a frequência cardíaca. Tem cara que trabalha com diabético que nem monitora a glicemia. Aí eu particularmente acho que a gente precisa considerar que o problema não é o cliente, usuário, paciente ou quem está praticando, né? E sim o cenário no qual ele está inserido, que precisa dar suporte a ele e estar capacitado a cuidar de qualquer intercorrência que aconteça no modelo de esforço de alta intensidade. Afinal, para as pessoas passarem mal, não precisa ser HIIT. Qualquer modelo de esforço pode gerar algum tipo de intercorrência cardíaca e o indivíduo, inclusive, vira óbito, mesmo sendo saudável, né? Ou virtualmente saudável. Mas a gente tem que ter a necessidade de possibilitar um cuidado, né, e uma supervisão de qualidade a quem precisa de maior atenção nesse cenário. Muito interessante, até pela questão do controle, às vezes o próprio profissional jovem, né, ele não tem, devido às estruturas, conhecimentos para ter essas informações do indivíduo. A gente estava falando inicialmente de futebol, mas o futebol, talvez por uma estrutura financeira, consiga comprar equipamentos, né, investir em profissionais que tenham condições de controlar todo o processo do atleta, né? E às vezes com a população em geral a gente não tem esse controle, né? Simplesmente a prática, né, do exercício da atividade física sem controle pode gerar esse tipo de problema, né, Felipe? E isso é uma problemática que a gente precisa prestar atenção bastante no que diz respeito aos efeitos fisiológicos do treinamento, né? E esses efeitos fisiológicos do treinamento a gente tem que ter o máximo de controle e conhecimento sobre, né? Então, por isso, nada melhor do que vocês trazerem um pouquinho o contexto sobre os efeitos fisiológicos do HIIT. E aí eu queria até acrescentar, fazer um adendo aí nesse questionamento, pedindo para vocês, talvez, também fazerem uma comparação sobre os treinamentos de modelo contínuo, né? Então, eu queria que vocês trouxessem para a gente um pouquinho sobre os efeitos fisiológicos do HIIT, trazendo um pouquinho da comparação do treinamento contínuo. Fabrício, se você puder começar, claro, fique à vontade. Bom, a gente tem efeitos fisiológicos que acontecem em diversos momentos, né? Durante a sessão, imediatamente após a sessão, algumas horas e alguns dias após a sessão, e até os efeitos de médio e longo prazo, todos eles fisiológicos. Então, de modo geral, se a gente for pensar em efeitos agudos, né, ou os efeitos mais imediatos, o treinamento intervalado de alta intensidade consegue fazer elevações acentuadas na frequência cardíaca durante o treino, aumentos bastante elevados no consumo de oxigênio, na produção de lactato, né, elevando a atividade da via glicolítica, e além disso, o treino intervalado de alta intensidade, em função da elevada demanda por ATP, né, gera uma razão AMP-ATP bastante favorável à concentração de AMP, que vai ativar uma proteína chamada de AMPK, que vai dar uma série de cascatas de sinalizações bioquímicas que culminam na melhora do sistema aeróbio, seja a partir do aprimoramento da qualidade, quantidade, densidade mitocondrial, né, até o aperfeiçoamento na quantidade de glicogênio acumulado, na capacidade. Um outro elemento que o HIIT ajuda demais é na concentração de uma proteína que fica no citosol,
mas ela é translocada para a membrana, ela é transmembranácea, que é o GLUT4, que é muito importante para captar a glicose da corrente sanguínea e colocar a glicose para dentro da célula para depois ela ser fosforilada ou eventualmente oxidada se for para via aeróbia. São efeitos fisiológicos agudos mais bioquímicos, né, mais celulares, melhor dizendo. Mas a gente tem outros, por exemplo, um aumento substancial na dilatação mediada pelo fluxo dos vasos sanguíneos. A concentração de lactato alto reduz a resistência vascular periférica. Consequentemente, a gente melhora a pressão arterial pós-treino, né? Existe um efeito hipotensivo do exercício físico, que é transitório, mas ele existe. Aumenta, por exemplo, gasto calórico em repouso nas horas após o treino. É de baixa magnitude, a quantidade é bem pequena, mas aumenta. Então, a gente tem um monte de efeitos que são agudos. E os efeitos crônicos envolvem redução do percentual de gordura corporal, aumento da massa muscular. E aí tem um ponto importante, Felipe, que tu traz, que está associado com semelhança e diferença do exercício contínuo. Eu, particularmente, fujo desse tipo de discussão, embora seja muito frequente, obviamente, porque as pessoas querem a fórmula mágica de resolver os problemas, né? Qual é o melhor exercício para a bunda? Qual pega mais peito? Qual que emagrece mais? As pessoas o tempo todo estão necessitadas por uma verdade única, absoluta e definitiva, o que a ciência, obviamente, não consegue oferecer na expectativa que a sociedade exige. Mas, de qualquer sorte, nesse contexto, algumas coisas que não há dúvida, tá? Que não há dúvida, na minha opinião, obviamente. Emagrecimento. Treino intervalado emagrece de modo semelhante ao contínuo moderado quando considerada a duração da intervenção em semanas ou meses. As diferenças entre eles são muito pequenas, tá? Há 8 semanas, qual que emagrece mais? As diferenças são muito baixas para a gente ter um posicionamento definitivo. Mas se você dividir o quanto a pessoa emagrece pelo tempo que ela de fato se exercitou, treino intervalado gera uma redução de gordura corporal relativa ao tempo treinado maior, 20%, 30% maior, em relação ao tempo treinado. Um outro elemento que não há dúvida, exercício intervalado de alta intensidade aumenta mais potência aeróbia, VO2 máximo, que contínuo moderado. Este é o principal ponto na literatura internacional de diferença entre eles. Né? O HIIT aumenta mais potência aeróbia. Não é muito mais, mas é perto de 1 a 1,5 metro, né? Entre 3,5 e 5 ml de superioridade. Um outro elemento que não tem discussão é que treino intervalado reduz mais pressão diastólica que treino contínuo moderado do ponto de vista crônico, né? Tem uma outra variável fisiológica também muito importante, que eu já citei do ponto de vista agudo, e do ponto de vista crônico também é diferente. Treino intervalado aumenta mais a dilatação vascular mediada pelo fluxo. Então, as nossas artérias, quando o sangue passa por elas, se dilatam, né? E aí, quanto mais rígida ela está, quanto menos ela se dilata, mais fácil é de acumular placa de ateroma, de ter problemas vasculares. Então, o treino intervalado de alta intensidade proporciona um aumento nesta dilatação mediada pelo fluxo superior ao contínuo moderado. E, por fim, um outro elemento que também é importante de saber, o treino intervalado de alta intensidade melhora substancialmente resistência à insulina e perfil glicêmico. Então, o treino intervalado de alta intensidade favorece o processo de aumento de proteínas, por exemplo, GLUT4 ou de receptores de insulina na membrana celular, que contribuem para a melhor captação da glicose. Isso também é superior no treino intervalado do ponto de vista fisiológico em relação ao contínuo moderado. Vai lá, Machado, fica à vontade.
sob um ponto de vista, acho que um pouquinho diferente, complementando o que o Fabrício falou. Mas antes eu quero deixar um posicionamento aqui, e eu concordo com o que o Fabrício fala, com relação ao treinamento e à sociedade. Então, para a gente acabar com esse contexto de qual que é o melhor, tá? O melhor treino é aquele que você treina, né, cara? Porque não tem aquele treino que você não possa ter o resultado sem treinar. Então, independente de ser um contínuo ou intervalado, a prática, a consistência, a frequência que vai realmente trazer as respostas tão desejadas que a sociedade espera. Porque nós, os investigadores, a gente quer saber os resultados com relação às respostas. As consequências, como condicionamento, emagrecimento, hipertrofia, é o que a sociedade quer de forma rápida. Isso não acontece sem a frequência do treinamento. O outro contexto é quando a gente fala de comparação, que é inevitável comparar modelos de treino, mas parece que as pessoas confundem muito eficiência e eficácia. E o Fabrício bem falou ali, quando 2 modelos de treino comparados no mesmo período de tempo de 8 semanas, o HIIT ele tem um resultado mais favorável, porque se você somar o tempo de treino do HIIT e o tempo de treino do contínuo, vão perceber que o tempo referente a treinamento do HIIT ele foi menor. Então, os 2 treinos foram eficazes, mas o HIIT ele foi mais eficiente porque entregou o mesmo resultado em menor tempo. Então, é importante que as pessoas entendam desse contexto, porque o treinador ele vai escolher as ferramentas. E um bom treinador, ele tem várias ferramentas na sua caixa de ferramentas para poder estar trabalhando com seus atletas. Só o HIIT, só o contínuo, ou trabalhar de forma híbrida as metodologias, isso em função de onde ele quer chegar e de onde o atleta dele, o aluno dele está. Então, somente a partir desses parâmetros que vão ser construídos quais são as melhores ferramentas metodológicas para estar sendo entregue como treinamento para o seu atleta. Mas aí, voltando no caso do HIIT, né, e das respostas fisiológicas, em um de nossos experimentos, lá no pós-doc, foi observado muitas respostas da afetividade. E interessante é que, realmente, após a sessão do HIIT, quando comparado com a sessão do contínuo aeróbio moderado intensidade, o HIIT ele se expressou de forma muito mais, ou seja, as pessoas saíram muito mais estressadas do ponto de vista afetivo do que após o treinamento contínuo moderado. Isso a gente pode estar associando à intensidade de trabalho, né? Se trabalha numa intensidade maior, se tem um esforço maior, é lógico que o indivíduo vai terminar a sessão, pelo menos de uma maneira mais não tão alegre como ele começou a sessão. E uma coisa que ficou clara para a gente é que os alunos, eles entravam mais, digamos assim, aflitos, mais ansiosos antes da sessão de HIIT, já sabendo que era um treino intervalado de alta intensidade. Então, observamos também uma certa ansiedade pré-sessão quando comparado com o treinamento contínuo. É claro que isso pode ter sido interferência deles estarem sabendo, gerundismo, né? Deles estarem sabendo, deles saberem que era um experimento, mas fica um dado que para a gente observar de formas futuras se isso realmente acontece ou foi um ato isolado. Um fato interessante no HIIT com relação à resposta aguda é a relação da ativação do PGC-alfa, que é uma importante enzima para ajudar no processo de emagrecimento, de transformar as white cells em brown cells, né? Ou seja, o fenômeno Browning, que se fala muito na ciência, que é o escurecimento das células, o aumento das organelas celulares e das mitocôndrias dentro dos adipócitos, transformando esses adipócitos em adipócitos que consomem a própria gordura como substrato energético. Então, a partir de uma sessão, a gente já começa a ter efeito da PGC-alfa, alguns pesquisadores já observaram isso, em sessões de apenas 40 segundos de estímulo. E isso é muito importante porque a programação desse treinamento, com base nessas respostas fisiológicas, faz toda a diferença no sucesso do treinamento que você está entregando para o teu aluno. E um outro ponto interessante, que alguns pesquisadores observaram também, que uma única sessão de HIIT já é suficiente para interferir no apetite após a sessão. Então eles observaram, e o fenômeno, o mecanismo ainda não está bem explicado, eles não conseguem explicar de forma efetiva, por que após uma sessão de treinamento intervalado de alta intensidade, o apetite das pessoas acaba tem uma relação diminuída com relação ao apetite de quem faz o treinamento de baixa intensidade.
Muito bom. E eu tô. Vou passar. Pode falar, doutor. Fica à vontade. Tem um ponto que o Ale falou e eu gostaria de reforçar. A gente terminou um estudo agora do nosso laboratório que acende uma luz vermelha num aspecto que muita gente deixa de lado. Então, o que a gente fez? A gente colocou um grupo de pessoas para fazer 4 sessões de treino. Intervalado de alta intensidade, intervalado de moderada, contínuo de alta e contínuo de moderada intensidade. Então, 4 sessões de treinos foram feitas. Estas 4 sessões aleatorizadas, né? Então cada dia uma diferente, mas em todas elas o praticante tinha que gastar 200 calorias. E ele não sabia que ele ia gastar 200 calorias. E ele nem sabia quando ele ia gastar as 200. E quando terminava, a gente também não falava que ele gastou 200 calorias. Ele só sabia que ele ia treinar durante um tempo, mas ele não sabia qual era o critério de término, que eram 200 calorias. E ao final da intervenção, ao final da sessão, a gente perguntava 2 coisas. Quantas calorias ele acha que ele tinha gastado e quanto ele comeria para fazer um equilíbrio calórico entre o que ele gastava e o que ele iria ingerir para fazer um equilíbrio aí de 0 calorias, né? Vocês não têm ideia do que aconteceu. As sessões de treino contínua, os indivíduos tinham a percepção de terem gasto entre 250 e 300 calorias. Ou seja, 50% a mais do que de fato gastaram. No treino intervalado moderado, os caras acharam que gastaram perto de 500 calorias, mais que o dobro do que de fato gastaram. E no treino intervalado de alta intensidade, a percepção de gasto desses caras era próxima de 800 calorias. Isso acende uma luz vermelha no sentido de que a percepção de gasto calórico ela é muito elevada. E aí, quando a gente pedia para eles comerem, basicamente para equilibrar esse gasto calórico, no fim das contas, as pessoas que fizeram contínuo ingeriam, ou o cálculo da ingesta estaria associado aí a alguma coisa perto de 350, 400 calorias. E quem fez o treino intervalado, a ingesta era próxima de 600 calorias. Ou seja, o cara do contínuo estaria com um pequeno superávit calórico pós-sessão se ele comesse aquilo que ele disse que iria comer. Já no treino intervalado, o superávit calórico seria perto de 600 calorias, entre 400 e 600 calorias. O que, de novo, acende uma luz vermelha no sentido de que existe um efeito compensatório da percepção de gasto e da percepção de ingesta. Quando as pessoas leigas treinam, acham que gastam mais calorias do que de fato gastam. E quando elas vão comer, elas normalmente têm uma percepção de ingesta menor do que de fato elas estão ingerindo. Por isso que é muito importante ter acompanhamento profissional, seja na prescrição do treino ou no planejamento alimentar, para que a pessoa não fique nessa percepção subjetiva de gasto e de ingesta calórica. Ela pode até engordar, né? Porque ela tá achando uma coisa e realmente, quer falar, Alexandre? Deixa eu tirar o microfone. Pode falar, Alexandre. Fabrício, qual foi o tempo, mais ou menos, que no HIIT, que eles chegaram a 200 quilocalorias? Não dava nem 20 minutos, entre 17 e 21 minutos. Putz, legal, cara. E sabe por quê? A gente deve sair agora, o artigo que foi aprovado, deve sair em novembro, dezembro, na Motriz, que era a gente mapeou o custo energético da sessão de HIIT Bodywork, de 20 minutos. E a média deu ali de 250 quilocalorias. Mas é isso, é perto de 20 minutos, 20 e poucos minutos. Né? E aí no contínuo o cara passava 40, 45 minutos para gastar 200 calorias. Não, legal que... E você fez em qual modalidade? Cicloergômetro. No HIIT. Cicloergômetro. Então, vê que são modalidades diferentes, mas o custo energético chega bem próximo. Se a gente for botar um custo energético por minuto aí,
acho que estica bem mais próximo do... Sempre perto de 10, né? Perto de 10, 12 calorias por minuto. O nosso bateu 12 alguma coisinha. Não, bem interessante, né? Muito legal, parabéns pelo trabalho. Muito legal a gente estar ouvindo isso aqui, né, Erdi? A gente está escutando resultados antes do artigo sair, né? Melhor coisa que tem, né? A galera que está acompanhando aqui já vai saber, né? Já vai, ó. Foi aquele artigo que o Alexandre publicou, que eu vi lá no Chopp na Ciência, vai ser assim. É aquele que o Fabrício falou no Chopp da Ciência? Vai ser mais ou menos assim, né, Erdi? E a gente está colocando aí o Instagram dos nossos convidados para que vocês possam, né, estar seguindo, acompanhando aí essas informações. Felipe, o programa ele está num nível que, assim, é muito legal. A gente está numa conversa bem científica, né? Às vezes a gente coloca algumas perguntas básicas porque a gente sabe que tem gente que às vezes não é da área, tal, e quer compreender. Mas eu não posso deixar, já que eles possuem tanto conhecimento específico da área, né, de fazer uma pergunta mais do contexto até interesse pessoal, né? Eles comentaram muito sobre a questão da saúde, né? A gente tem eu pensei que tu ia falar de emagrecimento. É para emagrecer? Não. Pessoal, emagrecer. Tá. Eu estava olhando a abertura. Aquela abertura tá eu e você com uns 10 quilos a menos, cara. Isso tem o quê? 4 meses? Não, eu tava mais gordo. Minha bochecha tava maior. Olha como minha bochecha está muito mais para dentro agora. Tô bem melhor agora. Estão te enganando, Felipe. Estão te enganando. Tá bom. É o software que ele está usando para fazer filtro. Um facelift. Estou te enganando, Felipe, mas tudo bem. Daqui a pouco eu vou vir com a orelhinha aqui, assim, ó. E aí, cara, meu Deus do céu. A cerveja, nunca mais você colocou a cerveja do lado daquela cerveja do nosso amigo. Do Lula? Né? Do Lula? Hoje já tive uma boa notícia, mas depois a gente fala sobre isso. E já quer levar o programa para o lado político, ó, tá vendo? Aí, ó. Mas aí o doutor Fabrício até tomou um golezinho, para a gente poder relaxar na minha água, na sua cervejinha. A gente falando aí de parte científica, de artigos, isso chamou atenção. Muitos artigos, muitas citações, e aí eu quero saber o seguinte, porque eu sou da área do alto desempenho, né? Especificamente de uma modalidade, que é minha linha, que é o futebol, né, Fabrício? E aí eu sei que o Alexandre tem amigos em comum, o Fabrício também. Aliás, Pelotas, pelo menos para mim, aqui é uma grande referência à área de saúde pública em atividade física, muito fruto lá por causa da Universidade Federal, né, aquele estudo de coorte, aquele acompanhamento. Então, uma grande referência que a gente tem, pessoal de Pelotas. Aqui no Rio, a gente tem a Fiocruz, mas essa linha de atividade física relacionada à saúde pública é uma linha ainda a ser estudada, né, direcionada. Eu sei que Pelotas tem isso muito claro, assim como São Paulo. E a minha área acaba sendo uma área mais de alto desempenho. Então, né, essa área relacionada à população em geral, eu não estudo com frequência. Quando vocês abordaram esses assuntos, eu gostei de muitas palavras que foram ditas, por exemplo, com a palavrinha efeito. Alexandre falou isso justamente nos estudos, e o Fabrício comentando sobre as possíveis causalidades, quando você utilizava um treinamento num grupo, outro tipo de treinamento de intensidade. E na parte para as modalidades esportivas, a gente tem alguma coisa? É possível a gente usar esse tipo de treinamento, por exemplo, no futebol, numa outra modalidade? Existem estudos, eu sei que tem a questão da técnica, da eficiência, obviamente, né, que é fora da especificidade, mas aí, preparador físico, um treinador, né, é comum, pode se utilizar, atleta de alto rendimento, o que vocês poderiam falar para a gente sobre essa relação aí do HIIT e essas modalidades? Deixa aí o doutor Fabrício começar. Cara, tem um monte de causos sobre isso, né, velho? Porque, bom, objetivamente a resposta é sim. Treino intervalado de alta intensidade é estupidamente muito utilizado, é extremamente aplicado em várias modalidades esportivas, de diversas naturezas. Então, tem um monte mesmo, são dezenas de estudos com futebol, com modalidades coletivas de modo geral, né? Rugby, handball, basquete, tem com... Aí a gente vai, modalidades de endurance, tem no atletismo, obviamente, no ciclismo, patinação de velocidade, as modalidades de endurance compostas, né, triatlon e tal, duatlon de inverno. Então,
tem uma gama muito ampla de aplicação do treino intervalado de alta intensidade em muitas modalidades esportivas. Eu diria que até mais do que entre pessoas sedentárias ou que querem se exercitar para a saúde, que tem aumentado substancialmente nos últimos 10 anos, tá? Então, na área de luta, eu tenho um pouco mais de conforto para falar, no sentido do quanto a gente estuda, embora eu também tenha treino intervalado com futebol, com rugby, com remo, enfim. Mas aí eu posso conversar num outro momento. Mas o cenário das lutas, o primeiro artigo publicado no mundo de treino intervalado de alta intensidade, com lutas, com judô especificamente, é de um brasileiro. O sobrenome do artigo é Freitas, né? É de 89 o artigo, Freitas 89. Mas é o Mauri de Carvalho, o autor, né? Um professor aposentado na Federal do Espírito Santo, que já aplicava treino intervalado com adolescentes, inclusive. Então, o treino intermitente, ele faz parte do processo de preparação física de esportistas de diversas modalidades. E aí, como tem vários causos contados por vocês, eu queria contar um rapidamente, que eu gosto pra caramba. Uns anos atrás, eu fui chamado para trabalhar com um cara de MMA, e aí eu montei uma equipe de trabalho, né, para me ajudar no processo de preparação desse sujeito. Então, o que acontece? A gente tinha publicado um artigo alguns anos anteriores que avaliava o padrão de tempo-movimento no MMA. E aí, a ideia lá do artigo, a gente colocou as propostas de sessão de treino e a gente deixava claro no estudo que os modelos podem ser adaptados à realidade dos esportistas, obviamente, e que nas lutas, especialmente no MMA, seria interessante que esses modelos, os períodos de esforço, eles fossem moldados à dinâmica do perfil do competidor, seja do teu atleta ou do adversário dele, para poder aumentar a especificidade. E aí eu recrutei um grupo, a Bianca estava junto, inclusive, ela estava fazendo pós-doc lá comigo na época, e a gente desenvolveu um sistema de treino para um atleta de MMA. Bom, fui lá para os Estados Unidos e tal, encontrei o cara, a gente conversou. Eu vi o primeiro treino dele, era uma piada. Esse cara estava 3 meses da competição, ou seja, entrando no camp tecnicamente, né? Disputa de cinturão ele ia fazer. E ele estava fazendo lutas de 4 minutos por 1 minuto. Então, luta 4 para 1, luta 4 para 1. Nas sessões que eu vi, estava fazendo aí entre 5 e 6 lutas, né, trocando os parceiros de modo meio que ao acaso. E aí terminou o treino do cara, e a gente fez uma reunião, e aí ele falou, e aí, o que você acha do meu treino e tal? Qual é a tua percepção? Eu falei, teu treino é uma merda. Ele está extremamente distante da realidade, da modalidade, ele é completamente inespecífico para ti e para a modalidade, e substancialmente diferente das demandas que você vai encontrar com o teu adversário quando tu fores lutar com ele. E aí o cara tomou um choque, porque todo mundo passa a mão na cabeça de atleta de alto nível, né? Todo mundo gosta de estar perto, de elogiar, enfim. Eu também gosto, obviamente, mas desde de um modo legítimo. E aí depois que eu falei tudo isso, meu cara ficou de cara comigo. Eu falei, vamos fazer o seguinte, na próxima sessão, tu não entra no treino coletivo e a gente vai fazer um modelo de esforço que foi desenhado para você. E aí depois a gente faz um modelo de esforço que foi desenhado com base no teu adversário. Eu tô falando de HIIT, tá? Não tô falando de outro assunto. E aí chegou no dia seguinte, tal, o cara era bem condicionado, não era muito bem, mas era bem condicionado. E aí a gente entrou no modelo de esforço lá, que envolvia uma organização temporal bastante específica, e a gente terminou o primeiro round de 5 minutos, 4 minutos e 50, né, durava na oportunidade. O cara terminou o round de 4,50, eu medi o lactato dele, estava em 13 milimol, que era um valor muito próximo do que a gente encontra no MMA. E eu estava monitorando a frequência cardíaca e assim,
O lactato dele bateu com o que a gente encontra na luta e a frequência cardíaca estava com o shape, com a curva do que o que a gente encontra na luta. Aí ele descansou 1 minuto, ele entrou no segundo round, aí eu falei, olha, agora o segundo round a gente vai fazer com o perfil de luta do teu adversário. E aí, cara, ele aguentou 1 minuto e meio de esforço e desistiu. O que eu quero dizer com isso? Que o modelo de esforço intermitente, o exercício intervalado de alta intensidade, ele está a serviço de responder às demandas reais das modalidades. Então, ele precisa ser organizado de modo a solucionar os problemas dos esportistas. Por que eu estou dizendo isso? Um monte de vezes eu vejo... cara, eu tenho um monte de orientando de mestrado e tal, de doutorado, e os caras, alguns eles já trabalharam, hoje trabalham com futebol, né? Eles ficam fazendo joguinho em espaço reduzido lá, 4 contra 4, 4 minutos, com goleiro, sem goleiro, e aí no final eu olho, chego pro cara e falo, vem cá, isso aqui tá simulando a demanda da modalidade? Ou tu tá fazendo um negócio que você leu num livro que funciona? E aí isso gera um problema muito grande, né? Porque a gente usa muitas vezes a ferramenta sem saber os efeitos fisiológicos agudos e crônicos e sem perceber se ela está alinhado com a demanda da modalidade. Então, esse caso no MMA, ele foi muito marcante na minha vida, porque eu mostrei para um técnico de altíssimo nível e para um atleta um nível gigantesco, que o que eles estavam fazendo, ok, é legal, mas não naquele momento. Naquele momento o cara precisava de outras coisas. E aí, isso me marcou bastante. Tem um outro exemplo no futebol muito maneiro, mas eu não vou contar agora. Se depois vocês perguntarem, eu respondo. É isso. Legal. Vou perguntar sim, pode ter certeza. Diga lá, Alexandre, fique à vontade, meu amigo. Futebol, Erdi você não trabalha com futebol ainda, Erdi? Não. Eu saí em 2017 e entrei para a universidade. Cheguei para um clube aí que o Felipe conhece, mas não deu certo, tal, e aí acabei vindo para a universidade e estou ainda na área, tanto como docente, também como na coordenação. Muito feliz. O homem tá chique, né? Quem te viu lá na pós-graduação enrolando, né? Se escondendo. Qual pós? Na FRJ? É. Nossa, tem tempo isso aí. Eu tinha que... Deve ter mais de 20 anos isso aí, Alexandre. Não sei. Vamos falar de idade, cara. Pô, tu tá velho, hein, Erdi? Cara, eu 20 comecei anos. com 21. 21 já tava viajando, dando curso, palestra. Eu comecei cedo. O Alexandre já tava andando já na área. Alexandre, não é assim também, não, cara. Eu não sou tão velho, não. Aí tu quebra o Alexandre, aí tu vai quebrar o Alexandre cara. Já tava... A mesma coisa, eu já cito o Fabrício aí, já deve ter para mais de 25, 20 anos aí. O que não significa que eu sou velho, né? Porque eu posso ter publicado jovem. Exatamente, é uma coisa com a outra. Tá bom, né? Vocês ficam falando de idade. Eu não tenho problema com isso, eu tenho 40. Não tenho problema nenhum com isso. Não, mas eu era aluno, eu já escutava do Alexandre, porque o professor Rodolfo, né, Alckmin, já comentava do Alexandre. Eu lembro que o Alexandre também estudava muito, se eu não me engano, era ciclismo indoor, né? Spinner, não tinha, Alexandre? Não, minha área era corrida. Corrida. Acho que eu tava naquela época. O cara foi atleta de natação, pô. O cara foi atleta de natação, Alexandre. Eu fui atleta de natação. Só que eu fui atleta de natação no JUPS, cara, jogos universitários. Ou seja, não tinha ninguém para formar a equipe, eu entrava. Opa! Negócio... aí tu me quebra, pô. Aí eu venho com conhecimento de causa, aí o cara vai lá, eu só completava, pô, eu só boiava na piscina. Aí é complicado. Melhor fui eu, falei, você é do Spinner, não, sou não. Mas eu tava em todos, ó. 50 borboletas era eu. Tava lá, sempre entre os 8. Tava sempre entre os 8 na piscina. Então, tava boa, né? Mas uma coisa eu vou falar, cara. A melhor época como atleta foi que a gente viajava os JUPs do Brasil inteiro como universidade pública. Cara, com esse monte de gente. Esse contexto, essa cultura de atleta, mesmo sendo atleta de ponta, né, entrando lá para participar, e isso isso me ajudou bastante a chegar onde eu cheguei hoje, né? Entendendo um pouco essa cultura, né? Porque eu era atleta de natação na escolinha, né? Lá do Bangu, cara. Eu nadava no Bangu.
né? Eu nadava, no Bangu tinha uma escolinha de natação, mas é aquela coisa, aqueles atletas de final de semana, nadava 3, 4 vezes, competia, Copa Carioca, Copa Guanabara, mas era uma coisa sem expressão, não era nada de alto rendimento, era uma coisa muito mais social, o campeonato, do que qualquer outra coisa. Aí entrei para a faculdade, tô precisando de um atleta para a equipe de natação para borboleta, não era meu nado, mas o que tem? Não, você vai para o JUP, você vai para o campeonato, vai viajar, tô dentro. E aí foi lá que eu conheci o Stélio montava treinamento, e a partir da equipe eu fui fazer parte do laboratório. Então, no segundo semestre de faculdade, eu era bolsista de iniciação científica. Então, uma coisa foi levando a outra, entendeu? E isso foi muito legal. E por conta dessa experiência nos Jogos Universitários, eu comecei a ajudar na formação dos atletas, a entender de treinamento, a fazer a coleta ali. Então, assim, foi justamente essa tomada de decisão do vamos que eu tô junto que eu acabei chegando aqui. Mas vamos falar do... Desculpa até cortar, mas o pessoal acha que as coisas são simples, né? Que simplesmente vocês chegaram onde chegaram assim. Né? E não sabem da trajetória, do esforço, das dificuldades, dos relacionamentos que foram feitos durante todo esse período, né, cara? É incrível, né? É igual dupla sertaneja, né? Quando estoura, você acha que nasceu ontem, né? Então, cara, é complicado, né? Porque quando a gente, para chegar onde a gente chegou, quando as pessoas enxergam isso, né? Um livro publicado, um artigo, ou você palestrando em algum evento, eles enxergam aquele momento, né? E não enxergam o que está por trás do processo para chegar naquele momento. Então, isso é muito complicado. A história, né, que te faz chegar lá, né? E as pessoas não conseguem entender isso. Por isso que eu falo, cara, a gente tem que respeitar todo mundo. Todo mundo tem uma história por trás daquilo que tá chegando, que tá galgando. Então, independente de que seja, do que faça, cara, a gente tem que olhar, ter a empatia de entender o que está acontecendo, de saber de onde veio, para onde vai. Hoje, no mundo acadêmico, tem muito ego, né? Então, a gente somos 4 doutores bem abertos. O mundo acadêmico ainda hoje tem muito ego. E eu não sei, de repente, eu acho que eu sou o menos acadêmico de nós 4 aqui. Porque eu estou mais ligado no meio da prática, eu sou mais da porrada. E nisso eu tenho uma afinidade muito com o Fabrício. Não gostou, pau comer, vamos lá, vamos partir para dentro e tal. Então, é muito mais do meio ali, da praticidade. Eu não me dou muito bem no meio acadêmico, universidade, aquela coisa de ficar tal. Aquele formato, que é um formato mentiroso, né, da universidade, que tem que implementar aqueles processos, o ensino. Eu não concordo muito com isso. E talvez por isso que eu não esteja bem na universidade, porque eu prefiro mais a atuação. Eu também vim do meio prático, né, cara? Então, eu estava sempre ali na área de atuação. Tanto que outro dia eu conheci um rapaz que era do treinamento, ele falou, não, eu sou do treinamento. Eu falei, como assim, cara? Você é muito educado para ser do treinamento. Quem tá no dia a dia no treinamento, não fode, porra, que não sei o que. Não tem essa de, oi, por favor, gentileza, cara, o cara do treinamento não perde tempo, não tem disse-me-disse, é direto e reto. Então a gente já começa a conhecer as pessoas assim, cara, você é mesmo do treinamento? Você que é o cara prático, diretivo. Então não tem aquela coisa enfeitando muito pavão. E já no meio acadêmico, né, não na maioria, mas no tradicional, a galera gosta de florear, leva aquelas apresentações de congressos que a gente ia, abertura, 3 horas de abertura, premiação para todo mundo, puta que pariu, né? Porra, para que isso tudo? Vamos logo pro que interessa, né? Então, mas eu já não tenho muito essa paciência. E, bom, mas aí falando do HIIT, alto rendimento, cara, o HIIT nasceu no alto rendimento, né? Então, eu acho que, na minha opinião, acho que o primeiro resultado que colocou o HIIT no cenário mundial foi do locomotivo humano, Emil Zatopek, né? Então ele conseguiu, em 1948, ele baixou o tempo dos 20K para menos de 1 hora. Foi o primeiro cara a correr 20K em menos de 1 hora. Então, utilizando aí um métodozinho de HIIT que ele fazia, acho que, se eu não me engano, era 20 ou 24 tiros de 400 metros, tá? Dando o máximo ao out e recuperando aí 1 minuto. Então, era o modelinho de treinamento dele, na raça, né? E tinha dia que chegava até 40 tiros de 400 metros. Então, a partir daí, começou-se a ser o trabalho de HIIT. Então, o HIIT ele começou na corrida, depois ele se popularizou muito na bike, até mesmo pelo processo de repetição dos estímulos e também por estudo em laboratório era mais fácil.
Mas nos Estados Unidos hoje tem ainda, se não me engano, ainda está vivo, um treinador de maratona, o Peter Kuhl. Ele é famosíssimo, né? Um treinador norte-americano de maratonistas universitários, né? Do campeonato universitário. E ele é famoso por trabalhar muito a quebra do platô nos maratonistas. Então, quando o maratonista está entrando naquele platô de velocidade, não consegue desenvolver muita velocidade, ele tem um método que praticamente é infalível, que são de 15 a 30 tiros de 200 metros com 30 segundos de recuperação. Então, ele trabalha em cima disso, ele tem uns parâmetros de prescrição, o treinamento de base é esse, mas ele tem uns parâmetros ali de validação, né, e da prescrição de 15 a 30, dependendo de como é a resposta do atleta. E é interessantíssimo como vai aplicando e os resultados vão aflorando cada vez mais. Mas a grande sacada do HIIT aplicado ao alto rendimento é o que o Fabrício falou, é entender a necessidade da competição e, no caso, no esporte de confronto, entender a necessidade do seu oponente, né? Porque tem que combinar com o oponente, não é só você fazer força. O quanto esse cara vai fazer de força contra você? O quanto você vai gastar de energia contra esse cara? Esse cara ele joga mais por cima, ele joga mais por baixo? Qual é o desenvolvimento dele? Eu tenho um amigo que ele está no UFC, que é o Pedro Munhoz. Inclusive, ele lutou recentemente, tem 1 mês e meio, 2 meses atrás. Ele perdeu, mas perdeu por pontos. E ele utiliza o HIIT Bodywork no condicionamento dele de base, né? Então, a gente faz alguns trabalhos para ajudar no desenvolvimento dele. Mas ele tem o técnico dele e faz todo o trabalho por cima, né? Que é realmente para direcionar a necessidade de treinamento dele. Mas o que ele relata, né, sobre o treinamento de HIIT usando o peso corporal? Que eu modulei um treino para ele utilizando os principais movimentos que ele vai utilizar dentro de golpes específicos que são os golpes chaves dele. Então eu não posso falar quais são os golpes por um motivo estratégico, né, e nem quais são os movimentos, mas ele trabalha muito em cima disso para aumentar o trabalho de potência dele. Então tem as progressões de cargas de tempo, né, que na verdade vamos diminuindo o tempo de recuperação, aumentando o tempo de estímulo, e também tem as diversificações dos movimentos para poder ter uma variabilidade maior e manter o perfil dele no alto. Então, eu entendo que realmente é sensacional quando você entende a mecânica do treinamento, da modalidade, para inserir o treinamento de acordo com a necessidade. Sem isso, a gente acaba fazendo um movimento com um movimento. E aí você pode até ter resultado, mas não um resultado efetivo que você poderia desenvolver a partir da metodologia eficiente. Sensacional. Muito bom. Felipe, diz aí, meu amigo. Cara, tudo que é bom chega ao fim, né? Não, e essa fala aí, ela foi realmente espetacular, porque a linha, justamente pelo menos que eu tenho o desejo de compreender, né? Então, assim, quem busca qualquer informação hoje sobre o HIIT, a gente teve tudo bem esclarecido. Acho que, eu não sei, doutor Fabrício, doutor Alexandre, ficou faltando algum ponto a ser molecado? Vocês acham que, de repente, alguma observação, algum tipo de assunto? Acho que a gente chegou a abordar praticamente tudo. Quer dizer, o assunto é imenso, né? Mas o básico, né? Deixa eu botar o microfone aqui. Pode. 1h30? Oi? A gente pode começar agora a falar mais 1h30 e não vamos repetir nenhuma frase. A gente vai falar tudo diferente. Verdade. Mas eu acredito que aqui a gente tenha feito uma boa introdução sobre a temática para aquelas pessoas que têm interesse de se aprofundar, que queiram estudar, que queiram, né, seguir essa linha de estudo. Eu acho que foi uma introdução muito boa e assim, enriquecedora. Eu acho que é o que a gente sempre fala aqui, o Erdi e eu, né? A gente sempre traz algumas perguntas, a gente sempre busca um pouquinho do currículo dos nossos convidados e aí tenta focar um pouco essas perguntas baseado na produção acadêmica, na prática profissional dos nossos convidados, e aí joga essas perguntas que, por mais que muitas delas sejam de cunho básico, mas vem ajudar aquela galera que está querendo aprender, está querendo, né, se iniciar no processo. Eu acho que foi muito proveitoso, Erdi. Eu acho que foi muito bacana, não foi, não? Um privilégio para quem está assistindo ter esses dois especialistas, essas duas referências, falando sobre esse assunto. E eu quero colocar de novo aí a rede social, o Instagram. Alexandre está certinho, Fabrício está certinho, né? alexandremachado.phd, né? E @Fabrício Boscolo, ambos no Instagram. Acredito que o pessoal que entrar em contato lá no Instagram consiga fazer, né, qualquer tipo de comunicação com os nossos doutores. Não é isso, Felipe?
sem dúvida. E aquele esquema, né? Eu estava aqui durante a nossa gravação e eu estava lá, direto, pá, tirando foto, tirando foto aqui. Mas explica, por que você entrou ao vivo tirando selfie? Porque você é um 71 do cacete, é por causa disso. Porque você fica me vendo aí, aí na hora que eu vou apontar a porra da câmera, aí tu vai lá e bota pra... Não é isso. Ele só me muta, cara. Ele tá me mutando. Felipe, deixa eu explicar, Felipe. Calma aí. É o seguinte. Esse é o momento, quando você tira o selfie, que durante o programa o pessoal também tem que tirar selfie, marcar o Chopp na Ciência, marcar os nossos convidados. Colocar a cerveja que bebeu. Você já tá com outra cerveja? Tá com cerveja vazia, Felipe? Acabou, né, pô? Pô, está quase 2 horas de programa, você tomou só uma cerveja? E você bebeu o quê? Eu bebi aqui, ó, um copo lotado aqui, ó. Esse aqui é o terceiro. Tá. Vamos pedir as considerações finais dos nossos convidados? Fazendo favor. Então, a gente queria pedir a vocês, né, as considerações finais. A gente já quer deixar aqui um agradecimento especial por vocês terem contribuído, né, na sexta-feira hoje, à noite, né, para os nossos consumidores, e a galera que está assistindo a gente, tanto no YouTube quanto no Facebook, e pedir aí as considerações finais de cada um para que a gente possa fazer o fechamento do programa. Pedir ao doutor Alexandre Machado para fazer as suas considerações finais. Fique à vontade, doutor Alexandre. Bom, primeiramente, foi um prazer estar aqui com vocês, um bate-papo descontraído. Essa 1h20 passou, que eu achei que fossem 5 minutos, né? E falar de treinamento intervalado de alta intensidade, assim, com o Fabrício, é sempre um prazer, porque é um pesquisador que foca no desenvolvimento da ciência, assim como eu. Como eu falei antes, óticas diferentes, eu olho mais para o peso do corpo, ele olha para o contexto do HIIT como um todo, mas a gente acaba encontrando pontos em comum da onde o discurso acadêmico favorece aqueles que interessam para a gente, né? Que são os usuários do treinamento. Aonde esse treinamento vai levar os praticantes. Então, eu acredito que a busca desse conhecimento tem como esse ponto incisivo, né? O que vai acontecer com todas essas pessoas que estão utilizando o HIIT, independente da modalidade, independente do formato, né? Mas sendo o método. E isso é que faz realmente uma nação crescer, ao desenvolvimento da ciência em prol das pessoas que aqui vivem. E parabenizo vocês do Chopp na Ciência, né? Vamos botar aí Chopp e pontinho na ciência, né? Vamos botar um gin, um escão na próxima vez, que é uma iniciativa assim, muito, muito importante, não só do ponto de vista profissional de educação física, mas como você falou, pessoas que não são especialistas, não são profissionais da área, e estão aqui entendendo um pouquinho mais de uma metodologia de treinamento que vem crescendo cada vez mais e que é extremamente importante que o profissional que aplique essa metodologia tenha embasamento profundo naquilo que ele está aplicando. E meus parabéns. Sensacional. Professor Fabrício, fique à vontade. Queria agradecer o convite, a oportunidade, dizer que se alguém quiser saber mais sobre o assunto é só procurar @Fabrício Boto no Instagram, dizer que foi um prazer trabalhar com vocês, passar essas horas de conversa sobre treinamento intervalado, junto com o Ale, que é um cara que se dedica muito à temática também, de um modo bastante aplicado, e é um processo de capacitação contínua, não dá para achar que sabe tudo sobre o assunto, que a área é muito volátil, assim, é muito recente, gira demais, e a gente sempre está se atualizando, tentando contribuir para a atualização profissional de modo contínuo e proximal. Forte abraço, parabéns e até a próxima. Aproveitando, Felipe, pedir para o doutor Fabrício e doutor Alexandre, como é que o pessoal faz para comprar o livro de vocês? Tem algum curso, tem algum evento? Alexandre, orienta aí direitinho o pessoal, o que ele precisa fazer? Galera, novembro, né? Novembro começa agora, mas já a partir de hoje você pode entrar lá no meu Instagram, vai no link da bio, o curso de formação de treinadores de HIIT Bodywork, 50% com desconto, e vários outros produtos da empresa VO2 Pro, que é uma empresa de cursos, com 50%, 60%, 70%, chegando até 90% de desconto. Só que isso somente em novembro, e cada curso tem um número limitado de vagas.
Então, cara, não perde essa oportunidade, vai no Insta, no link da bio, e seja um dos mais de 5.000 profissionais certificados pela metodologia. Pô, sensacional. Fabrício, fica à vontade, meu amigo. Se tiver interesse nos meus produtos e serviços, é só entrar no meu Instagram, que lá tem as orientações. www.fabriciobosco.com é meu site. Você também pode ter acesso aos diferentes cursos, treinos, enfim, livros produzidos. Muito bom, porque a galera que está assistindo se interessa pelo assunto e tiveram a oportunidade de ter, né, essas feras aqui com a gente hoje, né, Felipe? Sem dúvida, e foi um prazer. E, assim, para a gente aprender e para a galera, né, compreender um pouquinho mais sobre a metodologia, não tenho dúvida que vão procurar bastante, né, os dois profissionais. Galera, muito obrigado. Valeu, Fabrício. Valeu, Alexandre. Foi uma resenha muito boa. Um abraço. Valeu. Vocês deram um show, tá? Forte abraço. Fiquem com Deus. Tchau. Tudo de bom. Obrigado. Tchau, gente. Valeu, tchau. E aí, Felipe? Top, hein? Top, caraca, hein? Fechando mais um programa com essas feras aí. A galera que colocar lá no Facebook, YouTube, no Google, qualquer coisa relacionada ao HIIT vai aparecer e vai ter lá. Não vai ter som, não. Vai ter duas feras falando sobre o assunto. E vai ter um somzinho também no início do programa e no final, não vai ter? Tu tá gostando disso aqui de hoje? Tá gostando? Deixa eu ver qual é a música. Hoje eu tô assim. Essa tu gosta, não gosta, Edir? Fala comigo. Só por uma noite. Hoje você tá assim. Pô, bota nós dois, cara. Para de graça. Eu tô só querendo aqui o personagem Felipe Teixeira. Né? Olha lá como é que ele fica lá. Tira a sua voz. Me sinto bem. Eu amo Charlie Brown. Amo. Ele morreu, né? Oi? Ele morreu, né? Comentário idiota, cara. Olha o comentário, cara. Não, o Charlie Brown morreu, não morreu? E aí, cara? A música morreu também? Não foi o Charlie Brown que morreu, foi o Chorão. Viu como é que você não sabe? Então, de novo. Beijo! Até semana que vem! Tchau, Edir! Um abraço, pessoal! Tchau. Espero que vocês tenham gostado. Até semana que vem. Ó, tá acabando, hein? Tá acabando, Felipe? Tá acabando, hein? Faltam 7 ainda, hein? Faltam 7, mas tá acabando. Mas vem surpresa aí, hein? Aumenta o som. Pra não falar. Tchau. Senhoras e senhores, a partir desse exato momento eu tenho o prazer e a satisfação de informar a todos os presentes que vai começar a